Bom dia, meus alunos do pré-vestibular social da Prefeitura Municipal de Macaé. Estamos de volta para mais uma aula de História na nossa preparação para a prova do Enem nesse ano de 2020. Hoje estaremos falando da Revolução Americana, também conhecida como Independência dos Estados Unidos. É um dos eventos que marcam o início da Idade Contemporânea, essa transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. É um evento que marca para a América novos tempos. As transformações começam a partir desse evento. Por isso ele tem uma importância ímpar na história da América e na história do mundo de um modo geral. Ok, vamos à nossa aula. Para a gente começar essa discussão, será necessário que a gente comece com um questionamento sobre revolução ou independência esse movimento. Seria esse movimento que surge na América entre colonos, no momento em que o pacto colonial está no seu apogeu e sustenta as monarquias europeias, esse movimento de se romper com esse domínio europeu na América, que é o primeiro movimento, seria uma revolução ou uma independência? Então, essa é uma discussão em que a gente tem que apresentar os nossos conhecimentos para que, em caso de surgir uma questão no Enem, a gente esteja devidamente preparado. Então, como nós vamos ver que há uma ruptura, que é o primeiro movimento dessa categoria que vai romper com o domínio de uma metrópole na América, então ele tem sim caracteres de revolução. Para os americanos, importava apenas ser a sua independência, né? Porque eles queriam se livrar do domínio tributário que a Inglaterra exercia sobre eles. E aí, de um modo geral, na história, como movimento revolucionário, representou uma nova ordem que vai caracterizar então ser uma revolução. A partir daí, outros países, a partir desse movimento, a partir dessa insubordinação dos colonos americanos, outros movimentos começam a acontecer e vão gerar então a queda do pacto colonial, representando a chegada da Idade Contemporânea. Esse movimento foi limitado? Foi. A gente pode afirmar que sim. Né? Não há uma unidade entre os colonos. Nós vamos ver que daí já vai derivar as divergências que vão causar a Primeira Guerra Civil norte-americana, que é a Guerra de Secessão. Então eles não buscam as mesmas coisas, cada um quer resolver o seu problema regional ou pessoal. É um movimento da elite, não há uma participação ampla popular, né? Não se discute nesse movimento o sufrágio universal e se mantém a escravidão. Então, é, esse movimento, mesmo sendo uma revolução, ele é limitado. Ele não apresenta uma ampla discussão democrática como naquele momento representavam os princípios iluministas. Por isso, nós ficamos oscilando nessa dúvida entre ser uma revolução ou uma independência. Quais são os antecedentes? Nós vamos ver que as metrópoles inglesa, francesa, espanhola e portuguesa, que são as metrópoles que mantêm colônias na América, estão em guerra na disputa pela supremacia dos mares e do controle comercial que vai sustentar o seu mercantilismo. Então essas guerras enfraquecem as metrópoles que querem lá se resolver a sua guerra e deixam, de certa forma, os colonos mais à vontade, né? Eles fazem pouca interferência e nós vamos ver surgir um sentimento chamado self-government, que eles se autogovernam, é como se eles não tivessem uma metrópole para gerenciar as suas decisões. Eles começam, diante da autonomia que a Inglaterra dá a eles, devido a estar envolvida nas guerras, eles começam a se gerenciar. E aí, quando essas guerras começam
acessar, quando essas diferenças da Europa começam a cessar, nós vamos ver um arroxo do pacto colonial, porque é preciso se pagar os custos da guerra. E o século XVIII, então, vai ser marcado por esse arroxo no pacto colonial. As metrópoles europeias começam, então, a arrochar. Isso vai acontecer com a França em relação às suas colônias na América Central. Isso vai acontecer com Portugal em relação à sua colônia na América do Sul. Isso vai acontecer com a Espanha em relação à sua colônia também na América do Sul. Então, o pacto colonial começa a ser mais rígido, o que ocasiona as insatisfações, as divergências e levam aos choques que vão resultar no rompimento desse pacto colonial ou dessa independência, que o primeiro movimento é esse ocorrido nos Estados Unidos. Vamos conhecer as razões históricas que são registradas, que a gente precisa ter um conhecimento sobre essa independência, é, para que a gente tenha um conhecimento na necessidade de se responder algumas questões do Enem. Bom, a primeira razão para a independência foi a Guerra dos Sete Anos. França e Inglaterra começam uma disputa nas Índias Orientais pelo controle, quem vai controlar as Índias Orientais e a América do Norte. Na América do Norte, os franceses viram a possibilidade de estenderem, criarem as suas colônias, e isso vai de encontro aos interesses ingleses na região. Então, isso vai gerar uma guerra em território americano chamado de Guerra dos Sete Anos. Bom, o exército inglês vai ser composto aqui na América de um modo geral, pelos colonos. Quais são os interesses desses colonos em participarem desse movimento, de se envolverem numa guerra que, a bem da verdade, não é a deles? O interesse passa pela ideia de que, dominadas essas terras, expulsos os franceses da parte mais ao norte da América do Norte, eles vão poder avançar sobre as terras dos índios cherokees e vão poder aumentar o seu poder de plantio e de exportação de mercadorias para a sua metrópole. Mas não vai ser o que vai acontecer. Ao contrário, quando os franceses são expulsos, os ingleses proíbem os colonos de invadir a região do rio Mississippi. E isso causa um tremendo desgaste, entre os colonos americanos e a metrópole inglesa. E aí a Inglaterra vai arrochar mais ainda o pacto colonial, né, e vai começar a criar novas regras nessa relação, e regras que beneficiam só a metrópole inglesa. Além disso, nós temos as ideias iluministas que começam a ser difundidas, ideias de liberdade, de igualdade, de fraternidade, né, que todos são iguais diante de Deus, diante da lei, e que não pode haver opressão. Essas ideias começam a ganhar espaço nas colônias inglesas na América do Norte, e essas ideias começam a alimentar a insubordinação desses colonos. Como vai se dar esse aumento da opressão? Nós temos aqui nesse quadro 6 exemplos do arroxo dessa opressão. Vai se criar a chamada Lei do Açúcar, também conhecida como Sugar Perry, porque vai se proibir que os colonos americanos, através dessa lei, que os colonos americanos vendam o açúcar produzido na América para nenhum outro país. Eles ficam proibidos, e os preços vão ser estabelecidos pela Inglaterra, que vai ser o único país com que os colonos vão poder negociar. Isso causa um mal-estar, porque os prejuízos começam a se acumular entre os colonos. A outra lei é a chamada Lei do Selo. Toda mercadoria só poderia circular em território americano se tivesse o selo da coroa real inglesa.
Isso atrapalhava demais os negócios, atrasava, emperrava os negócios. Essa lei, que também era conhecida como Stamp Act, ela, ela causou um desconforto na questão de facilitar o trânsito de mercadorias entre os colonos. E aí nós temos também os chamados atos Townshends, que são um dos deputados dos representantes do parlamento inglês, que criou uma série de leis que arrochava demais a relação comercial em favor da Inglaterra com esses colonos americanos. Isso só fez aumentar as insatisfações e finalmente vieram essas leis são classificadas como intoleráveis, que são registradas, que são, digamos assim, aprimoradas num conjunto de leis em 1774. E aí nós vamos ver que também em 74 os colonos começam a se manifestar, começam a não aceitar mais essa, essa opressão inglesa. E para culminar em 73, nós vamos ver a criação da lei do chá, ou Tea Act, como é conhecido. Essa lei do chá determina que os colonos ingleses na América, os colonos americanos não podem comprar chá de nenhum outro país, não podem negociar com nenhum outro país a não ser o chá inglês. E isso, o chá inglês com preços altíssimos para beneficiar os comerciantes ingleses, vai causar um desentendimento, uma insatisfação que vai levar a um desentendimento que vai culminar com o movimento de revolução ou do rompimento da colônia americana com a sua metrópole inglesa. As insatisfações vão chegar a um ponto que os colonos vão, como manifestação de insubordinação e manifestação do seu desagrado com a série de leis intoleráveis, eles vão fazer um congresso na Filadélfia, onde começa o processo de declaração de independência. É o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, que nós temos que ter em mente, é importante para nós que vamos fazer a prova do Enem, que esse já é um ato de insubordinação que a coroa inglesa não permite. Já é praticamente uma declaração de guerra. Então, esses colonos vão se juntar na Filadélfia, nesse primeiro Congresso Continental, vão se reunir delegados coloniais, cada colônia, cada uma das unidades da colônia vão mandar representantes. A discussão os direitos naturais, aqui já está, o pensamento iluminista já está presente, é uma discussão que começa a ganhar espaço, porque eles também são ingleses, eles também querem ser tratados como ingleses, né? E eles vão declarar o apoio mútuo, que no caso já percebem que não há mais retrocesso, que não tem como voltar atrás nesse movimento, e vão declarar que apoio mútuo no caso de uma repressão inglesa. E vão também boicotar os produtos ingleses. Esse congresso, esse primeiro congresso continental da Filadélfia, produz um documento em que todos os delegados assinam como representantes das unidades da colônia. E aí nós vamos ver surgir um segundo congresso continental na Filadélfia, onde vamos ver que vai ocorrer a separação definitiva. Eles vão declarar a sua separação da metrópole. Eles vão definitivamente romper e vão fazer a sua declaração de independência, e aí começa o conflito armado. A guerra de independência vai se dividir basicamente em quatro momentos. Primeiro, vai se organizar a guerra, o exército colono, a partir da liderança de um rico fazendeiro chamado George Washington, que mais tarde vai se tornar o primeiro presidente norte-americano.
O segundo momento é em que Franklin recebe o apoio dos franceses e aí começa uma reversão na guerra. Bom, aqui é preciso fazer alguns esclarecimentos. Os franceses apoiam os colonos americanos por dois motivos, basicamente. Primeiro, para pegar uma desforra, né, se vingar dos ingleses pela derrota na Guerra dos 7 Anos, nós como já falamos aqui no início. E segundo, porque eles querem que esses colonos passem a manter relações comerciais com eles franceses, para que eles possam aumentar, né, o seu mercado externo. Eles entendem que se os colonos americanos romperem com os ingleses, e diante de uma guerra que está acontecendo, os americanos não vão querer mais manter relações comerciais com os ingleses. E aí começa esse apoio, com armas, com soldados, com treinamento. Os ingleses vão vencendo a guerra, mesmo com o apoio dos franceses, e aí nós vamos ver a reversão do processo quando os espanhóis, num terceiro momento, os espanhóis e os holandeses, espanhóis porque tiveram uma guerra com a Inglaterra também, pelo controle dos mares, onde a Espanha perde a supremacia naval, né, no momento em que o Cromwell declara, né, os atos de navegação, e os holandeses, porque vê aí uma oportunidade imensa de ter uma área comercial nova, assim como os franceses. Os ingleses vão ganhando, eles têm uma vasta experiência de guerras, né, uma secular experiência de guerra, vão ganhando até que os americanos revertem o processo na Batalha de Yorktown. Eu recomendaria, existe um filme com esse nome, Batalha de Yorktown. Eu recomendaria que vocês dessem uma olhada, buscasse aí no, no YouTube esse filme, que ele é bastante esclarecedor. Quais são as consequências, então, desse movimento, dessa revolução, ou desse processo de independência? Nós vamos ver que cria-se uma Constituição, é a primeira Constituição com fundamentos iluministas. É a primeira Constituição que acontece em território americano. Por isso, ela é muito marcante. Ela tem aspectos que precisam ser analisados. Apesar de ter esses fundamentos iluministas, não tem muito avanço, ela não é muito democrática, porque vai manter a escravidão, vai dar aos brancos o domínio, né, político, econômico e social nesse país que está nascendo, e a brancos e anglo-saxões protestantes. Mulheres ficam de fora, analfabetos, pobres, trabalhadores ficam todos de fora. Então, ela não é, como dizia os princípios iluministas, ela não é igualitária, né? Ela privilegia uma classe dominante. Haverá um abalo ao domínio mundial inglês, domínio econômico, domínio político. Os ingleses começarão a ser contestados, e nós vamos ver logo a seguir surgir a ascensão da França, que vai inclusive gerar uma revolução, e essa revolução vai colocar franceses e ingleses de novo na guerra. E a influência sobre os soldados franceses na ideia da república, esses soldados participam na revolução, eles vão gostar da ideia da república, eles vão gostar desse princípio de republicano, de todos participarem ou de se dividir melhor as decisões. Isso vai gerar a Revolução Francesa. E esse vai ser um exemplo para os movimentos, a última consequência, exemplo para os movimentos americanos de independência. Na América Espanhola, no Brasil, no Caribe, vai começar uma série de movimentos de independência. Por isso, tem sim esse caráter de revolução. Ok? Nós ficamos por aqui e vamos discutir esse assunto melhor quando fizermos os nossos exercícios simulados. Até uma próxima aula.